Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns padrões de formatação de código feito em DAX que facilitam o dia a dia ali da construção e da leitura dessas funções. Bom, um exemplo seria uma função como essa, que não é uma função grande, mas ela já começa a trazer a necessidade de se preocupar com a formatação. Quando eu falo formatação, eu falo questão de indentação, questão de padrões de nomenclatura, coisas simples, mas que se não for feito, começa realmente a ficar difícil de ler. Você bate o olho numa função dessa, você não tendo a indentação correta, e começa já, poxa, peraí, qual função está chamando, está dentro de qual? Tem três aqui níveis de chamadas, ó, fechando parênteses. Então, como o DAX é uma função funcional, onde tem chamada de função dentro de chamada de função, as coisas podem começar a ficar difíceis de serem lidas. Então, primeira dica de formatação de código DAX seria buscar a indentação. Então, vamos lá. A princípio, nem estou fazendo a leitura da função. Primeiro, eu vou fazer a indentação, que é o primeiro passo para entender o que está acontecendo. Então, ali, como primeira regra, usar sempre maiúscula para as chamadas de funções. Okay? Toda vez que tiver uma subchamada, uma subrotina ali dentro da função, fazer um salto de linha e um tab para dar um espaço de indentação. Usar a vírgula sempre no final do parâmetro e uma linha para cada parâmetro da chamada. Então, calculate, soma, aí tem o filtro. Esse primeiro parâmetro do filtro, a gente salta a linha porque é um subparâmetro, ponto e vírgula no final. Aqui o segundo parâmetro de filter, ok, a expressão toda, ok, o fechamento dos parênteses pode ser alinhado com as chamadas que o parênteses pertence. Bom, aí ficaria mais ou menos assim, a formatação padrão seria essa, tab a cada nova função, a cada nova chamada subrotina, e a cada nova função uma linha específica para ela e vírgula no final. Agora é fácil de fazer a leitura. A gente tem aqui a soma da quantidade, remove o filtro da data para pegar todas as datas e, com base na data atual, na data máxima do contexto, a gente pega tudo que é anterior a isso, fazendo um total acumulado. Ficou bem mais fácil de ler com a indentação. Outra regra interessante, outra dica de formatação interessante é, sempre que usar colunas, usar o nome da tabela em conjunto com o nome da coluna. Apesar de a DAX permitir que você informe o nome da tabela junto com a medida, não acho que é interessante diferenciar bem. Então, todas as medidas, quando você for usar, você só usa o nome da medida, não precisa colocar a tabela dela. Tanto é que ela pode continuar funcionando mesmo que você troque de tabela. Isso pode acabar quebrando a sua medida que você colocou o nome da tabela de forma explícita. Ok? Bom, se o código for muito grande, você não quiser perder tempo formatando assim manualmente, existe aqui o site chamado Dax Formatter, onde você pode copiar seu código sem formatação aqui dentro desse site, clicar no botão Formate e aí ele aplica essas regras de formatação. Uma coisa que ele costuma colocar nesse site é um espaço dentro dos parênteses das subfunções, das funções ali do DAX. Ok? Bom, outra dica interessante também, ainda associada à formatação de código em DAX, é sempre que for definir o nome de tabelas e nome de colunas, nunca colocar espaço, porque colocar espaço exige que você use aspas para identificar. Então, isso é desnecessário, eu acho que acaba trazendo um retrabalho. Tipo aqui, ó, Product Subcategory, vamos colocar aqui para ver, ó a necessidade de colocar aspas. Ó. Isso não é interessante do ponto de vista de produtividade, padronização. Acho que vale a pena avaliar a possibilidade de sempre utilizar o nome da tabela. Se tiver que identificar um outro nome, por exemplo, Product Category, ao invés de ser
separado, poderia ser sem aspas e junto, né, com essa formatação aqui, Product Category. Então é isso, são algumas dicas simples, mas que facilitam muito a manutenção do código e assim quando trabalha em mais de uma pessoa, acaba se familiarizando mais com, sendo mais fácil de ler e assim tendo menos retrabalho quando o código está com uma indentação ruim e que existe ali uma dificuldade até de entendimento e toda vez que for mexer naquilo ter que fazer a indentação. Então essa é a dica, de utilizar a ferramenta ali DAX Formatter, que é muito boa, muito interessante, facilita bastante, e essas regrinhas aí de nomenclatura e de salto de linha, onde a formatação fica, na minha opinião, muito mais fácil de ser lida. Ok? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!